pode bloquear a conta bancária se você não acertar. Então, acho que o ponto principal... Meu nome é Tamiri Santana, eu sou do setor de legalização da GTCom Brasil e o tema do Conta Mais de hoje é o que sua empresa precisa ter em dia para entrar em licitações. Muitos empresários olham para licitações públicas como uma oportunidade grande, mas acabam desistindo antes mesmo de tentar, achando que é coisa só para empresa grande. Isso procede? Não. O porte da empresa não impacta. O que vai pegar é a questão dos documentos que são exigidos para tal licitação. Existem vários tipos de licitações e justamente os documentos, isso é já para ver como é que está a vida da empresa perante os órgãos, né? Municipal, federal e estadual. Justamente para ver se cabe ela participar dessa licitação. E esses documentos ele tem prazo de validade. Então, às vezes, o empresário ele precisa de uma CND federal que de repente já estava emitida, já está lá na Receita Federal para ele, só que ele não pediu com antecedência, acabou que o documento venceu e ele acaba que está com débito, então ele não consegue esse documento, porque a CND federal só vai sair se ele não tiver nenhum débito perante a Receita Federal. Então, como esses documentos têm esses prazos, então ele precisa pedir com antecedência, sabendo que ele pode participar de uma licitação. Olha, de repente vai vir uma licitação lá na frente, então eu vou me antecipar, e isso é bom também, porque ele também não fica devendo, não corre risco de ir para dívida ativa, ter algum problema perante os órgãos, né, públicos. Então ele pode já se antecipar, pedindo a emissão desses documentos, não tem custo nenhum, e já ficar com eles ali guardados, caso venha alguma licitação, ele já vai ter os documentos ali certinho, para poder participar de acordo com o que é exigido na licitação que ele vai participar. Quais são os documentos que toda empresa precisa ter em dia para poder participar? O principal são as CNDs, né? Municipal, federal, estadual, porque ali consta realmente se ela está sem débitos, se ela está regularizada perante aos órgãos, né? Municipal, federal e estadual. Às vezes alguma licitação pode pedir algum balancete. Então, para o contábil, né, fazer esse balancete, o cliente tem que estar sempre enviando os extratos tudo direitinho para eles poderem fazer o fechamento. Então, isso varia. Não é só CNDs, né? A pessoa que está fazendo a licitação está exigindo os documentos, pode solicitar documentos a mais que envolvam também outros departamentos. Então é importante ele estar sempre regular e enviando todos os documentos direitinho para todos os departamentos, para que esteja tudo em conformidade, né? Perante a todos os departamentos, ele possa entregar isso sem ter nenhum problema, nem para ele, nem para a contabilidade, que às vezes pode ficar meio prejudicada para poder emitir esses documentos, caso esteja faltando alguma informação que o cliente precisa passar para os departamentos. O principal ponto, né, para deixar uma empresa regularizada é sempre acompanhando se o cliente possui débitos pendentes. Como é que a gente pode fazer isso? Sempre emitindo as CNDs. Nas CNDs vai sempre constar se ele está regular ou se ele está irregular, porque se ele tiver débito pendente, a CND não sai. Vai pontuar que ele tem um débito, então ele precisa quitar esse débito. Na CND a gente consegue descobrir. Se na CND pontuar, a gente vai investigar, vai começar a puxar a situação fiscal dele e ver qual é o débito que ele está devendo. E o ideal é que isso não demore, é bom a gente fazer isso mensal. Por quê? Se passar muito tempo, o débito pode ficar muito alto, entrar juros, multa, e a gente não sabe, né, como que está o fluxo do caixa dele. Se ele não estiver podendo pagar aquele débito naquele momento, a CND não vai sair. Se a CND não sair, ele está fora da licitação, que pode prejudicar ele e ele perder dinheiro. Isso não é bom para os empresários, né, para o cliente. Então o ideal é que a gente esteja sempre acompanhando como é que tá a vida dele, se tem débito, se não tem, perante aos órgãos, para evitar qualquer tipo de contratempo no momento de emitir esses documentos que são exigidos para ele participar de uma licitação. Além dos documentos vencidos, quais são os outros motivos mais comuns que fazem uma empresa ser desclassificada na habilitação de uma licitação? O ponto principal realmente são normalmente as certidões negativas, porque na certidão negativa é onde a empresa que está fazendo a licitação vai ter certeza que essa empresa está regular perante aos órgãos, não tem débito, não deve nada, está apta para participar. Então, na minha visão, esses são os pontos principais, esses são os documentos principais: certidão federal, certidão municipal e certidão estadual e de falência. Se ele não tiver o balancete fechado, pode ser que ele perca a licitação. E para ele poder, para o contábil fechar o balancete dele, ele precisa de diversos documentos. Então, esse também é um ponto que eu já vi ele perder, por não ter um fechamento em dia adequado e não conseguir participar. E ele tem um prazo: eu preciso do balancete até tal data. E se o contábil não fechar até tal data, ele perde a licitação. Mas para o contábil fechar, o contábil precisa de informações. Precisa que ele passe os extratos, passe a movimentação bancária, tudo que acontece na vida da empresa, na conta bancária da empresa principalmente. É muito importante, então, que você, empresário, esteja sempre caminhando junto com a sua contabilidade, enviando todos os documentos que são solicitados mensalmente, para que não haja nenhum contratempo no momento de você entregar os documentos exigidos para fazer uma licitação.
Para uma empresa que quer começar a participar de licitações, qual é o caminho mais organizado para se preparar? Por onde ela começa? Sempre paga todos os impostos em dias. Acho que esse é o ponto principal, não só para licitação, para que a empresa fuja de qualquer risco. Sempre estar em dia com os impostos, porque isso pode gerar dívida ativa e gerar protesto, e se você não pagar, piora, vai ficando mais caro com o tempo, pode bloquear a conta bancária se você não acertar. Então, acho que o ponto principal é sempre estar regular perante a todos os órgãos e todas as obrigações exigidas. Para legalização, você tem que estar em dia nas suas licenças. Você não pode funcionar sem vigilância sanitária, sem alvará de funcionamento, e tem licitações que isso é realmente exigido. Esse é o ponto principal. E para você estar sempre em dia, você precisa pagar a taxa que são exigidas pelos órgãos para evitar que a sua empresa seja multada ou fechada por algum órgão público. Então, acho que o ideal é que esteja sempre em dia, certinho com as suas licenças, que são obrigatórias perante os órgãos públicos. Como a equipe de legalização da GTCOM apoia as empresas que querem se preparar para contratar com o governo? Esse é um acompanhamento contínuo ou pontual? Os licenciamentos em dia. Esse é um dos pontos principais aqui da legalização. Então, licenciamento, alvará, vigilância sanitária, licença ambiental, corpo de bombeiros. Isso também varia muito de acordo com a atividade da empresa. Então, se a sua empresa está no segmento, os órgãos vão te explicar quais são as licenças que você é obrigado a obter. Então, acho que esse é um ponto crucial para você não tomar multa, que a sua empresa não seja fechada, que não tenha nenhum problema perante os órgãos. Então, acho que esse é o principal, licenciamentos em dia. Eles variam muito de estado para estado, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente só renova o alvará se a gente tiver alguma alteração contratual, quando a gente muda qualquer característica da empresa. Em outros estados, o alvará é anual. Então, como que a gente pode ajudar o nosso cliente? Oi, tudo bem? Então, o seu alvará vai vencer tal dia. Então, a gente pode já renovar, mandar taxa para você pagar e dar tempo da gente emitir, porque quando ele paga a taxa, existe uma compensação, então a gente precisa esperar essa compensação para emitir de fato para ele a licença. E a vigilância sanitária também, que aqui no Rio é obrigatório para todas as empresas do município do Rio de Janeiro. O vencimento da vigilância sanitária é até o dia 30 de abril, anualmente. Então a gente entra em contato, avisa, manda a taxa, ele paga a tempo de compensar direitinho antes do vencimento, para a gente possa emitir essa licença com tranquilidade, o cliente não tenha nenhuma surpresa, não corra nenhum risco. A GTCOM já faz esse acompanhamento contínuo com os clientes, justamente para que não haja nenhuma surpresa e não corra nenhum risco e perca qualquer benefício que ele pode obter com as licitações. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos episódios e conta mais aqui nos comentários. Sua empresa já participou ou tem interesse em participar em alguma licitação?